Olá a todos, aqui estamos nós para o segundo episódio do Conversas Secretas. Hoje estou com a Iris e com a Débora e nós vamos falar sobre a sexualidade a seguir a uma gravidez. Como é que é isto depois de termos um filho? Como é que funciona? A Iris é mãe de gêmeas, a Débora é mãe de um rapaz. Os rapazes eles que andam sempre atrás das mamãs e como é que isto funciona tudo? Iris, como é que é a tua aventura? Mãe de duas. Fala-me sobre isso. Como é que foi... Primeiro, como é que foi na gravidez? Porque é uma gravidez mais complicada, é uma coisa mais difícil. Como é que foi para ti? Conseguiste manter ali aquele toquezinho da química sexual com uma barriga de 30 meses, não é? Pronto, eu para já, como era uma gravidez de risco, fui logo proibidíssima, não é, de fazer o que quer que fosse, portanto, no caso por penetração, não é? Pronto. Claro que depois, não é? Há outras opções que pronto, sempre fomos explorando, porque também, pronto, coitados, não é? De nós ficarmos assim. Isso aconteceu mais ou menos a que data da gravidez? Olha, aconteceu mais ou menos ali por volta dos 3 meses. Eu tive uma perda de sangue e apesar de não ter sido nada de... Portanto, eu fui logo ao hospital, fiz exames, ecografias, tudo. Estava tudo bem, mas como eram duas, pronto, os médicos acharam por bem proibirem-me, não é? Mas pronto, tivemos de optar por outras coisas e nesse aspecto, tanto eu como ele temos abertura para isso. Sim, e, para criarem aqui um bocadinho uma coisa diferente para que haja aqui uma satisfação a dois. E depois quando os rebentes eles vieram ao mundo, como é que foi? Duas ali a chorar à noite, sim, duas foi a penar. Muito complicado. No caso, foi cesariana, ou seja, eu tive uma recuperação um bocadinho complicada, não é? Tive muitas perdas de sangue também, depois eram as dores a nível abdominal. Isso é recuperação de quanto tempo? É assim, ali os primeiros 15 dias são os piores, pronto. Depois a coisa começa gradualmente, não é? As dores a diminuir. Só que depois também havia outra questão, que era a privação do sono. Pois. Eu praticamente não descansava, porque os tempos que eu tinha para dormir, ou melhor, os tempos que eu tinha para orientar minimamente a casa, era quando elas estavam a dormir. E depois, pronto, teve de chegar a um ponto que eu pensei que se lixe a casa e vamos descansar também, não é? Quer dizer, que eu já estava a dar em uma boca. E esta coisa... Identificas-te, Débora, com esta... Apesar de ser só um, sim. Identificas-te com esta situação, tipo, dizer assim... Ok, estamos aqui numa missão, não é? Vêm umas crianças, há a casa, há todo aqui um conjunto de coisas e depois onde é que fica aqui o marido? Sim. Onde é que fica aqui a sexualidade? Onde é que fica aqui o prazer? Isto é quase como se tivéssemos que optar aqui por uma escolha, não é? É quase como a determinada altura tivéssemos que dizer assim, o que é viável, o que é que não é? Certo. Queremos estar com esta pessoa é importante também para nós, mas entretanto este é o nosso filho. Seremos boas mães? Não, eu acho que estas questões elas vêm todas à cabeça. Como é que foi contigo nesse sentido também? Então, na gravidez foi super tranquilo, só tive a minha gravidez não foi de risco, foi super tranquilo. Sempre tive relações sexuais ao longo da gravidez. Sim, que até no caso de não haver nenhum tipo de até problema, aconselham. Exatamente. Propôs uma maior dilatação e que haja ali um parto mais tranquilinho. Sempre tive, nunca foi um problema, até porque as minhas hormonas na gravidez não me fizeram não ter, porque eu tinha muitas mulheres que me diziam que ao longo da gravidez tiveram muitas fases, que havia uma fase em que lhes apetecia muito e queriam muito, e havia outras fases em que não estavam nem para aí, ganharam até raiva aos maridos, não querem... Eu não respirar. Sim, o respirar incomoda. Eu digo sempre que é chamada hormona maluca. A grávida ela tem uma chamada hormona maluca, certo. Que é, a gente agora está a chorar e daqui a 2 minutos estamos a rir às gargalhadas. Exatamente na prática sexual, é exatamente a mesma coisa. Olha, está tudo bem? Já não está. Eu tive isso, na gravidez tive isso. No pós-parto, foi complicado. Houve ali uma altura em que senti um bocadinho que me tinha perdido de mim, estava muito focada naquele bebê, era mãe de primeira viagem, nós sabemos, é muito difícil gerir, porque sabes que é um bebê que depende somente de ti, também tens um marido, já o tinhas, certo. Mas às tantas dás por ti, peraí, fogo, não me estou a focar na minha relação também, estou só focada neste bebê.
é difícil às tantas porque não queres deixar o bebê com ninguém para fazeres alguma coisa a dois, tens medo de o deixar. Os homens, eu tenho a sensação que não vivem as coisas da mesma maneira que nós, eles acham que nós nos esquecemos mesmo deles, e esquecemos, não é mentira, às tantas mesmo que eles cheguem a nós não estamos para aí viradas, estamos focadas naquele bebê. Eu senti que passei por isso os primeiros meses do meu bebê ter nascido, senti que sim. Eu acho que na prática, não sei, eu acho que aquilo que eu de falar com as pessoas, e também que já passei por isso, porque também sou mãe de 2, e portanto eu acho que numa determinada altura a prioridade é sempre a criança, né? Porque no fundo isto também é o que diz a vida, não é? É uma criança que precisa de nós. Criança, por exemplo, eu no início, e depois pronto, lá está, eu tive aquelas perdas de sangue todas, etc e tal, tive a recuperação, mas depois pronto, até foi num fim de semana precisamente que fomos só os 2 para fora que tivemos a primeira relação sexual, portanto pós-gravidez. E foi que depois, quanto tempo depois? Foi 2 meses depois. 2 meses, é a média mais ou menos. Pronto, não, mas lá está, elas eram para duas... mim foi um mês, sim, para mim era um mês. Sim, elas eram duas, quer dizer, atenção para algumas pessoas, eu acredito efetivamente que se calhar não é bem assim. Certo, se calhar não é bem assim, se calhar isto aconteceu 1 mês, 2 meses, porque se calhar foi aqui um esforço das partes, não é? Certo. Também de pensar que... De manter a ligação, não é? Que tínhamos antes de... não é? Ok, então ali no meu caso eram 2 bebês, mas... Sim, eu acho que isso é complicado. Eu acho que é sempre complicado, uma criança é sempre complicado. Eu digo sempre... Eu não sei se vocês concordam comigo, mas para mim eu digo sempre que uma criança, ela não vem de forma alguma como algumas pessoas pensam... não querendo ferir suscetibilidades, acho que a relação tem que estar mesmo muito sólida quando aquela criança chega à relação. Sem dúvida. Porque o que é que acontece? Ou então nós temos que ter um psicológico muito grande para podermos fazer aqui, diferenciar as coisas todas, não é? Pôr tudo nas suas caixinhas devidas, pôr tudo nos seus lugares devidos para evitar que se perca aqui tudo. Que a gente se perca na caminhada. Certo. Que se percam as relações com os maridos, com os amigos, com o pai, com a mãe, porque depois acaba por ser ali um foco muito grande relativamente à criança e quase que aqui, eu não sei se vocês sentiram isso, esta é a outra pergunta que tenho para vos fazer, que é o peso da maternidade. Eu senti. O peso da perfeição, o peso da mãe perfeita. O que é que nós temos aqui? Nós temos um bebê, ou 2, neste caso, para cuidar e parece que nós não podemos falhar enquanto mães. Eu não sei se senti. Eu senti, porque eu também senti. Eu senti de fora a mãe do Enzo. És a mãe, agora és a mãe. Mas eu não senti isso para o meu marido. Eu senti isto só para mim. As pessoas metiam um peso em cima de mim mas tu és mãe, vais sair e o teu filho fica onde? E vais fazer não sei o que e o teu filho. E eu às tantas o que eu senti foi que eu me tinha perdido de mim. Perdi-me, deixei de ser a Débora. Eu acho que isso é mesmo. Eu já não sou a Débora. E tu quando te perdes de ti, deixas de gostar de ti, às tantas, na sexualidade isto tem muita influência. Quem é que és tu, não é? Tu perdes de ti e às tantas já não sabes o que é que sentes pelos outros e nem sabes o que é que estás a sentir, porque é uma confusão na tua cabeça do amo muito o meu filho, amo muito o meu marido, mas já não estou a amar-me assim tanto como devia e estás ali perdida nos teus pensamentos. É muito complicado. E as pessoas de fora nem sempre ajudam também. Dá uma sensação que nem sempre há uma grande ajuda. Eu acho que as pessoas de fora, elas não ajudam por uma questão. No fundo, nós todos já passámos por isso, né? Nós quando estamos de fora, não é? E as pessoas nascem então ao nosso lado, também nós nos focamos um bocado na criança. Eu acho que todos nós nos focamos no bebê, não é? Eu sou tua mãe. Eu foquei-me no teu filho, não é? Certo. Eu foquei-me no teu filho. Esqueci-me um bocadinho de ti. Mas eu não senti isso da tua parte, de todo. Pronto, às vezes parece que não, mas a gente dentro de nós também pergunta como é que estás? Sim. E como é que tu estás? E cuida-te. Eu tenho muito essa ideia porque a minha mãe também me fez isto a mim, não é? Porque eu, a determinada altura, também, numa das minhas gravidezes, da tua gravidez, eu também fui muito abaixo, física e psicologicamente, e lembro-me de uma das coisas que a minha mãe me disse, foi exatamente isso: tu não estás bem, vai pôr a tua filha no infantário para teres tempo para ti, porque tu não és a mesma pessoa. Porque efetivamente eu nem sequer me vestia como me vestia outrora, né? Tive ali uns meses que eu vestia ao primeiro fato de treino que apanhasse, bora, pega na miúda, mete no miúda no marsúpio e vamos para todo lado com a miúda. E isto é uma coisa que é completamente errada no meu entender, não é?
Que é, lá está, a gente nesta caminhada, neste perfil, acho que a gente todas, eu acho que é todas, vocês também se calhar aí desse lado, acho que sim, também todas nós nos perdemos. Tu tiveste essa experiência que tiveste 2 filhos ao mesmo tempo, mas quem tem 2 filhos em separado, depois percebe mais incisivamente que efetivamente houve uma perda. Houve uma perda de caminho, houve uma perda de pessoa, e eu acho que é mesmo muito importante, e por isso é que nós estamos aqui. A verdade é por isso é que nós estamos aqui e falamos disto, que toda a gente tenha essa consciência, porque há pessoas que às vezes estão anos casadas e não têm essa consciência de que efetivamente se perderam. Certo. Outra pergunta que vos faço, que tem a ver exatamente com esta história de nos arranjarmos e não o corpo. A vossa relação com o corpo. Com o novo corpo. Certo. Né? Porque a gente hoje tem um novo corpo. Eu, no meu caso, eu nunca fui, quer dizer, na minha adolescência, nem era magra, pronto, mas depois ganhei peso mesmo antes da gravidez, pronto. O que me incomodou e que continua a incomodar foi a flacidez com que a pessoa fica na barriga, não é? Aquelas estrias todas, aquelas peles todas, que isso não há dieta nem há exercício nenhum que ajude, não é? Pronto, portanto é mais nesse sentido. Pronto, quem sabe um dia poderei fazer uma operação. Patrocinadores, estou disponível. Queremos todas. Eu estou um pós-parto há 17 anos. Portanto, pronto, eu acho que foi mais nesse aspecto em relação ao corpo, mas ainda só para fazer aqui um à parte relativamente ao que estávamos a falar antes. Eu acho que o que notei mais, e eu penso que as pessoas lá está à nossa volta focam-se muito no bebê, ou nos bebês no meu caso, a minha mãe eu não posso queixar porque ela sempre me ajudou imenso, ela chegava a ir lá para casa também, e para eu poder descansar, ela ficava-me a tratar da casa e a tratar delas e tudo, e dizia vai dormir, vai descansar, pronto, eu nesse aspecto também senti muito o apoio da minha mãe. Isto porque o Ivan, pronto, estava a trabalhar, né, durante o dia, claro. Portanto, também, pronto, não podia dar esse apoio durante o dia, mas eu cheguei a um ponto que lá está, eu nem me tinha percebido disto, mas eu cheguei a uma altura que eu pensei, há quantos dias é que eu não tomo banho? Yeah. Eu tinha-me esquecido, eu já não tomava banho há uma semana, e eu acho que foi nesse ponto que eu pensei, vais ter de parar, porque isto não está a dar. Tu és mãe, ok, mas tu continuas a ser uma pessoa, continuas a ser uma mulher, continuas a ter necessidades básicas, tais como tomar banho, não é? Portanto, vamos fazer aqui uma pausa, não é? E redefinir aqui toda a dinâmica desta casa, porque eu senti mesmo que eu estava mesmo a chegar a um ponto que eu já andava em piloto automático. Eu digo muitas vezes, isto é verdade, há alturas da minha vida, enquanto elas eram bebés, que eu não me lembro. Eu também não. Eu não me lembro, eu apaguei completamente. Sim. Eu não me lembro. Porque eu já estava mesmo em piloto automático completamente. Sim, eu acho que isso é uma coisa que pronto, eu acho que isso é uma coisa que é inerente a todas as mães. Eu acho que o estar muito mal depois com o nosso corpo, isto direcionando-me agora para a pergunta, eu engordei 30 quilos. Na minha gravidez, vocês acompanharam, certo. Foram 30 quilos que foram engordados aí num espaço, se calhar, de 6 meses, portanto foi uma coisa ridícula mesmo. Isto porque às tantas, posteriormente foi-me diagnosticada uma depressão pós-parto, eu tive uma depressão pós-parto, e eu acho que mesmo que nós, quando não estamos bem connosco, que o nosso corpo afeta tudo. A sexualidade, a maneira como lidamos com os outros, o querermos sair de casa, o querermos nos vestir bem, porque tu, quando não estás bem com o teu corpo, tu nem tens vontade de comprar roupa, não tens vontade de ir a um cabeleireiro ou de fazer umas unhas, nada. E eu senti isso a certo ponto. No pós-parto é que me dei conta do quão gorda estava, do quão mal estava. E não era eu estar gorda, eu estava mal, eu subia umas escadas, estava cansada. As relações sexuais tornaram-se difíceis. Porque era isso que eu ia fazer. A questão é difícil. Que vos queria fazer agora era a seguinte: como é que foi a primeira vez que tiveram relações sexuais no pós-parto? Uhum. Como é que foi o vosso corpo? Como é que foi a vossa relação, o vosso parceiro e o vosso corpo? Luzes acesas, luzes apagadas, há algum tipo de inibição física, vestidos, não sei se me estou a fazer entender aqui. No meu caso,
e acho que em todos os casos o teu parceiro vai sempre definir a maneira como tu vais estar em qualquer altura da tua vida. Pós-parto, gravidez, estiveres doente, o teu parceiro vai definir muito a maneira como tu também vais lidar contigo própria, na minha perspectiva. O meu parceiro foi incrível desde sempre. Nunca houve um comentário sobre o meu corpo. Um comentário, ele só disse, se enquanto tu estiveres bem, está tudo bem. Se tu te sentires mal, eu estou aqui. Vais para o ginásio, vais te alimentar bem, fazes o que tu quiseres. Nunca houve um problema nesse sentido. A minha primeira relação no pós-parto foi 1 mês. Foi logo quando o médico deu autorização para levantar o recobro. Creio que seja por aí. Sim, no fundo é quando acaba aquela perda de toda de sangue, pronto, não é? Porque eu tive um parto um bocadinho complicado no que diz respeito depois aos pontos e tudo mais, mas a recuperação foi tranquila e conseguimos levantar o recobro. Foi super tranquilo, foi normal. Eu não me senti feia, não me senti mal em momento nenhum. Eu sentia-me depois comigo, ao espelho, quando olhava para mim. Ele nunca me fez sentir feia, nem má, nem gorda, não. Eu sentia-me mal sozinha, olhava para mim e pensava, meu Deus, quem é que é esta pessoa, não é? Porque eu estou focada numa casa, num filho, porque eu quando tive o meu filho não estava a trabalhar e, portanto, a minha única utilidade era realmente ser a mãe dele e a dona de casa. Tu às tantas estás o dia todo, o teu marido está a trabalhar e tu não fazes mais nada, só fazes aquilo. É assustador. Mas ele sempre foi muito, muito tranquilo comigo nesse sentido. Não tive problemas nenhum. E em que momento é que dizem uma coisa deste género, que eu acho que todas nós dizemos, que é isto não pode ser, não dá, vamos ter que gerir estas emoções todas, vamos ter que gerir estas coisas todas e sim, vamos ter que nos dedicar ao nosso parceiro e termos aqui jogos sexuais e voltarmos tudo àquilo, faz de conta que somos solteiros e é por cima toda a folha e sei lá, e o diabo a 7. Em que momento é que isto se diz? Isto demora anos, isto demora meses, isto para vocês foi como? Em que enquadramento da vossa história de vida a 2 e com a 3 e a 4, como é que isto se encaixou? Epá, eu demorei um bocadinho. Assim, eu também. Acho que foi um trabalho contínuo. É isso. Eu acho não creio que tenha dado um clique, não é? Certo, exatamente. Nós fomos-nos apercebendo talvez ali dos problemas que foram existindo, eu acho que às vezes até mesmo em termos da comunicação, porque tu às tantas estás tensa, tu queres falar com a pessoa, a sexualidade é muito importante numa relação, ainda que não seja, é importante, que não é o ponto fulcral, certo. Mas é... E quando não o há, com tanta regularidade, se calhar como pessoas jovens deveriam ter, porque por favor, não é? Eu fui meio com 22 anos. Exato, e é hormonas, é as hormonas. Eu acho que começa a distanciar as pessoas no sentido do, tu às vezes estás a falar sobre uma coisa banal e gera uma discussão porque está tudo tenso, a malta precisa de relaxar. E não está relaxada. Certo. As pessoas, tu sabes que não estás bem com o teu parceiro, sabes que há coisas que deviam estar a ser de outra maneira. Eu acho que é isso que depois vai-te despoltando ali um bocadinho para a realidade, de pensares assim, alguma coisa não está bem entre nós, não é? Certo. É implícito, mas sim, está lá. Sim. Yeah. Eu também acho que há uma grande pressão geral, ou seja, há muita gente que diz, eu tenho relações todos os dias da semana, que é mentira, não é? Mentira. Só que depois o que é que acontece? Vamos pôr aqui uma música de fundo. É mentira! Não sai para mentirosa assim. Certo. Só que depois o que é que acontece? Por exemplo, e claro que as mulheres falam disso, não é? Entre amigas e tudo, os homens também falam e muitas vezes, não é? Nós sabemos que os homens nesse aspecto gostam muito mais de exibir, digamos assim, não é? E o que acontece muitas vezes é que mentem, não é, uns aos outros e depois os outros desgraçados, coitados, que a mulher até anda cansada, etc e tal, e só lhes apetece fazer uma vez por semana ou uma vez de 15 em 15 dias, pensam, poças, minha mulher já não se sente atraída por mim, ou isto ou aquilo, quando os outros, se for preciso, estão numa situação igual ou pior, mas para não darem parte de fracos, entre aspas, dizem que aquilo é uma maravilha. Eu sou sincera, eu considero que é tudo igual, que eu acho que é todas as situações de quem tem filhos especificamente, é tudo um processo. Isto é tudo um processo de integração da criança dentro da tua vida normal. Portanto, tu tens um estilo de vida, tu tens uma relação de uma determinada maneira que depois passa a ser uma relação de outra maneira, não é? Não quer dizer com isto que as pessoas não se consigam ajustar e aí eu acho que também há muita falta de vontade em alguns casos. Acho que as pessoas em algumas situações elas têm algum receio ou se calhar até se perdem mesmo, se esquecem e tudo mais e têm aqui, não priorizam, não dão a prioridade
para elas o sexo não é a prioridade e, portanto, fica sempre aqui na lista, no fim da lista, não é? E às tantas depois acontecem algumas coisas dentro das relações que não são tão agradáveis, penso eu, para todos, não é? Certo. Eu acho que isto aqui é daquelas histórias que lá está, é um processo grande, não é? Evolutivo, mas que toda a gente tem que estar consciente do que é que ele vai trazer, do que é que ele vai dar, o que é que vai acontecer aqui, não é? Toda a gente acho que tem que ter um bocadinho essa consciência e não sei se às vezes essa consciência ela está presente. Eu acho que vai por aqui as minhas dúvidas e eu considero que, por exemplo, num casal com filhos, mais importante do que ter sexo todos os dias é teres bom sexo. Certo. Um bom sexo, marcares uma saída para um motel, marcares aqui um jantar com uma noitada, dizeres que estás ali à vontade, sem as crianças, para poder usufruir ao máximo. E às tantas tens ali um período agradável e que se pode dizer que realmente, sim senhora, chegámos lá e tivemos ali aquilo que devíamos ter, ainda tendo filhos, não é? Porque isto é possível. Sim. Não é? Até porque, por exemplo, no meu caso, o meu marido trabalha por turnos, ou seja, logo aí já é mais uma complicação, não é? Pronto, para aquela rotina. E depois eu acho também, no modo geral, as mulheres acabam, não é que eles não nos ajudem, atenção, mas nós mesmo, às vezes por culpa nossa talvez, pela questão até de nós exigirmos demasiado nós próprias, nós andamos muito mais subcarregadas do que eles, com todas as preocupações inerentes da escola, os horários escolares, o ir pescar, o ir levar, o que é preciso comprar para a escola, ou seja, no que em relação a eles, em consultas, etc e tal, parece que mesmo inconscientemente nós desde o início que colocamos essa responsabilidade toda em cima de nós e a culpa é nossa, porque se calhar de início devemos dizer, olha, dia tal há a consulta com as meninas, olha, vais tu, ou pronto, sim. E acabamos por ser nós a ter essa responsabilidade. O que é que acontece? É óbvio que no final de um dia onde todas trabalhamos, não é? E onde para além do trabalho ainda temos a casa, ainda temos o tratado deles e essas responsabilidades todas na nossa cabeça, se calhar não chegamos à hora H com a mesma vontade que eles que têm a cabeça muito mais descansada com essas coisas. Sim. Pronto, ou seja, não é uma questão de não haver vontade, às vezes é mesmo o próprio cansaço que se sobrepõe à vontade. Eu sou sincera, eu há dias que até tenho vontade, mas eu chego à cama tão cansada, eu se calhar até tenho mais relações com o meu marido durante o dia, porque como ele trabalha por turnos e às vezes tem folgas Sim. no mesmo dia que eu e horários e não sei o quê, se calhar acabamos por ter mais durante o dia, porque até estamos sozinhos, sem elas, não é? Do que propriamente à noite. Mas achas que... Mas não é mau, exato, não, isso é para mim eu acho que é uma... Exatamente, no fundo é uma solução. Mas lá está, nós temos, mas há mulheres que se calhar sentem o mesmo que eu sinto à noite e não têm a oportunidade de ter relações com os maridos durante o dia. Pronto. Mas acham que não acham que se pode arranjar uma estratégia? Acho que ou que se deve, sim, não é que se pode, é que se deve arranjar uma estratégia. E tem de ser uma coisa do casal, lá está. Eu acho que primeiro que tu deves expor o problema, de sentar e conversar, sempre. Porque tu quando tens um filho, há sempre ali uma fase inicial em que está a ser difícil para os dois. Certo. Eu só acho que realmente é como a Iris diz, eu acho que os homens não ocupam tanta cabeça porque são muito mais práticos que nós, certo. Na maioria das vezes, porque eu ligo o complicómetro, meu Deus, quando às vezes dou por mim com 1000 coisas na cabeça sem necessidade nenhuma também, certo. Porque não há a mesma necessidade e estás sobrecarregada e não tens vontade de nada. A verdade é que tu estás em automático, nem te sentas para descansar no sofá que fará. Para te movimentares, não é? Porque uma relação sexual é atividade física convém e portanto não pode ser estrelinha do eu acho que o mais importante é sentarmos-nos com a pessoa com quem estamos e conversarmos sobre o assunto e dizermos, olha, está aqui isto que não está bem, como é que a gente consegue solucionar? Pronto, o meu marido trabalha, folga aos fins de semana, mas normalmente estamos sempre juntos durante à noite. Eu tenho um horário muito diurno, noturno nem sei, porque eu entro sempre às 5 da manhã, mas nós conseguimos sempre arranjar a solução. Eu acho que é mesmo, tem que haver vontade. É isso, tem de haver vontade. Exato, tens que abdicar. Tu vais ter que abdicar sempre de alguma coisa. É essa a pergunta que vos ia fazer agora, que é, isto é possível, portanto, podem fazer um estratagema para que isto não aconteça. Na vossa opinião, acham que
mais do que o sexo, a comunicação, sempre, efetivamente. Certo, sempre uma coisa leva à outra. É a base, não é? Os homens têm uma particularidade que nós não temos. Os homens são muito físicos. Portanto, a verdade é que... Mas isso tem a ver mesmo com a parte de... Não... É deles, cerebral, é deles! E aqui... Pronto, os homens são muito físicos. Vá. Nós somos pessoas... as mulheres têm que ser conquistadas. Nós somos mais do psicológico. Certo. E, portanto, eu acho que para nós a comunicação é muito importante. Não tenho a sensação... Para o meu, pelo menos, para o meu marido, pelo menos, eu não me dá a sensação que seja sempre necessário sentar e conversar. Porque ele não é assim. Ele não é assim. Muitas vezes nós podemos estar só juntos, tranquilos e não se falar sobre as coisas e para ele está tudo bem. As coisas vão passando, não tem problema. Eu não. Eu preciso de me sentar, conversar, perceber onde está o problema e tentar solucioná-lo. Somos mais nessa... E dentro dessa questão... Como é que os vossos maridos, por exemplo, reagiram na questão do pós-parto? Como é que eles... Ou seja, eles insistiram muito? Vocês conseguiram fazer aqui uma coisa... Como é que eu ia te explicar? Aqui uma coisa comum, vá. Porque eu tenho às vezes a sensação que os homens sentem, mas também não falam muito sobre isso. Certo. Ou seja... do género, já estou a ver que tu estás a resvalar lá para o lado de lá... Mas não te vou dizer nada, deixa-te andar. Que eu, entretanto, vou ali dou mais uma mensagenzinha a uma qualquer que anda para aí e pronto, e vamos lá e tu ficas aí a ser a mãe do ano. Sentem que com vocês foi diferente, que houve aqui uma atenção, que houve aqui alguma coisa a dizer, não, amor, olha, não estás bem, ou como é que a gente vai fazer isto para voltarmos à nossa vida, ou como é que a gente vai fazer uma vida nova em cima desta situação? O que é que vocês sentiram nisso? No meu caso, nós sempre falámos. E ainda hoje sempre falamos. Ou seja, quando há alguma coisa que nós vemos que não está bem, sentamos e falamos. Pronto. Aqui há uns tempos passámos até por uma fase complicada, entretanto até decidimos, por exemplo, ir passar uma noite a um motel. E bem. Foi uma experiência que nem eu nem ele ainda tínhamos tido, portanto, lá está, sempre que há assim uma crise, digamos assim, a gente tenta sempre fazer algo diferente, digamos assim, também para apimentar um bocadinho a situação. Pronto, por acaso nesse motel depois até havia lá um kit com brinquedos sexuais, foi muito giro, por acaso. Lá está, que era uma coisa que nós, enquanto casal, também nunca tínhamos experimentado e depois, a partir daí, aquilo ficou... Ou seja, tornou-se já uma rotina também, não é? Nas nossas relações, pronto. Portanto, acho que até foi bom porque melhorou. Portanto, também são a favor de estarmos aqui a introduzir novos métodos também para quebrar aqui um bocadinho a própria rotina. Sem dúvida. E para modificar. Porque depois às tantas acaba por ser sempre a mesma coisa, não é? E especialmente... Porque assim, também há situações, ou seja, uma coisa é uma pessoa ter uma relação, se calhar ali há 1 ou 2 anos e ter logo um filho, não é? Outra coisa é tu teres já uma relação de 5, 6, 7 anos e teres um filho depois, não é? Pronto. Eu estou com o meu marido há 11 anos, portanto, quer dizer, em algum ponto a gente tem de fazer aqui qualquer coisa, não é? Porque senão... O Kama Sutra também tem posições limitadas. É que não depois é? acaba. Não é? Chega ao ponto que acaba. E pronto, acho que é importante nesse aspecto haver abertura dos dois para dizermos, ok, não, isto se calhar já não está a fazer muito sentido assim, mas vamos tentar de outra maneira. Olha, vamos experimentar isto, que nunca experimentámos, vamos experimentar aquilo, vamos agora usar aqui um brinquedo sexual para dar aqui... E sentem tipo que, por exemplo, no pós-filhos, não é? Eu sinto sempre que há um antes dos filhos e um depois dos filhos, não é? Aquilo que tu fazias antes dos teus filhos, depois dos teus filhos, parece que já não é da mesma forma. Sentem o quê? Mais maturidade na relação sexual? Sentem que mudou alguma coisa no contacto físico? Sentiram essa diferença? Depois de serem mães, sentiram essa diferença na sexualidade, no contacto físico, até mesmo nas posições, até mesmo na vossa abertura com o vosso parceiro? O que é que mudou aqui? Eu não senti uma grande diferença. A única diferença que senti foi realmente na logística.
Como é que nos organizamos para conseguirmos estar os dois sem o nosso filho estar presente. Certo. Foi a única coisa que eu notei de diferente. De resto, eu sempre me relacionei muito bem com ele. A comunicação, eu sou muito mais comunicativa do que ele, portanto, normalmente, quando deve haver algum tipo de conversa, normalmente tenho que ser eu a iniciar, porque ele é mais resguardado nesse sentido, mas também sempre conseguimos resolver tudo. Na parte sexual, realmente, no pós-filho, foi aquela sensação nós nunca estamos sozinhos. Como é que a gente gera isto? Porque é assim, eu tenho um horário, tu tens outro. O horário que ele tem, quando chega a casa, já o miúdo está em casa. Portanto, nós ou aproveitamos aquela parte em que ele está a dormir, sendo que eu acordo às 4 da manhã para ir trabalhar, certo. E é nessa parte que eu comecei a gerir as coisas de outra maneira e a pensar, não é por um ou outro dia eu dormir menos horas também, até porque vou melhor para o trabalho, vou mais tranquila, porque é fixe, vamos bem. E eu comecei a gerir assim também desta maneira, porque o meu pensamento começou a ser, se eu vou abdicar da minha vida pessoal porque tenho um horário X ou um horário Y, não faço nada. Certo. Então nós começámos a gerir assim, porque ao fim de semana é muito mais difícil, temos muito mais coisas para fazer e o miúdo está sempre em casa, é mais difícil. Foi a única coisa que senti no pós-parto, foi a logística para conseguirmos adaptar a nossa vida sexual ao facto de termos um filho. Pronto, acho que não é fácil, não é sempre fácil. Certo. Principalmente quando eles começam a crescer. Certo. Porque quando eles estão a dormir, bebés, mete-los no berço e vais para a sala. Certo. Quando eles crescem, a probabilidade de tu ires para a sala e deles aparecerem é altíssima. Nós pensamos isso, nós não queremos isso. Certo. Olha, eu muitas vezes nós também... Certo, nós também optamos pela sala, não é? Porque o nosso quarto é mesmo ao lado. Certo. Optamos pela sala porque o nosso quarto é mesmo ao lado do quarto delas, não é? Pronto, então... que dê tempo. Que dê tempo, certo? Tal e qual. Mas às vezes nós estamos lá, né? E estamos em modo alerta, tipo, paramos. Não é nada, continua. Nunca vos aconteceu, tipo, uma surpresa? Não, graças a Deus e espero que nunca aconteça. Eu tive essa surpresa. Tenho gerido bem, mas não me lembro. Ainda bem. Não te lembras, não, ainda bem, graças a Deus, menos um trauma na tua vida. Menos um trauma, obrigado. Eu sou de ter surpresa, os meus filhos eles são muito surpreendentes. Nós somos bem rápidos, percebes? Eles são muito ativos. Ai meu Deus. Gente muito ativa, e então sim, eu tive direito a uma surpresazinha. Não, e Deus queira que nunca aconteça. Em 5 anos tem estado a correr bem. Deixa-me tentar continuar. Em 6, portanto. E duas, certo, estamos bem. Pronto, até acho que a coisa temos estado a saber gerir bem. Vocês me estão as duas a dizer aqui com muita felicidade minha, com a graça de Deus. Eu fico feliz com isto. Eu fico mesmo feliz com isto porque vocês têm a noção que isso não é a realidade. Aquilo que vocês me estão aqui a falar e aquilo que nós estamos aqui a falar as três, que é efetivamente que sim senhora, é possível, que nós fizemos todos os possíveis, que até nos divertimos um bocadinho porreiro com os putos. Claro que a coisa não é igual como era antes, mas que estamos aqui conscientes de que nos podemos sentar e arranjar aqui alternativas para ter. Vocês têm a consciência que, e até, se calhar, eu diria que mesmo mais nas vossas idades até, isso não acontece. Que há muitas mães que realmente elas se anulam por uma totalidade enorme, anulam os maridos e anulam isso, e depois, claro, daqui advém uma quantidade de situações. Separações. Certo. Conheço casos assim. Sim, infelizmente acontece. Eu acho que conhecemos todos, não é? Todos, não é? E no fundo aquilo que a gente queria, o que eu queria e o que nós acho que queremos todas quando estamos aqui a ter esta conversa é que as pessoas percebam que isto é possível. É possível continuarmos a manter uma relação sexual porreira. É claro que sabemos que não é a mesma relação sexual que tínhamos antes, não é? E é fase, às vezes. Há fases melhores, há fases piores, há fases que se for preciso só fazemos uma vez por semana, mas outras fazemos 2, 3, a todos os dias. Porque efetivamente, fisicamente... Ou seja, é fases, lá está. Porque efetivamente também há um desgaste físico, não é? Há um desgaste físico e um desgaste emocional. Eu acho que é importante... que as pessoas saibam como é que vocês conseguiram fazer isto. O que é que em vocês... o que é que significa o sexo para vocês? É mais isto que eu quero que vocês me digam. O que é que significa o sexo para vocês? Que em vocês acharam que sim, ok, para já, a seguir um mês, vamos já começar com isto outra vez. Um mês depois, porque ambas começaram praticamente um mês, 2 meses depois, pronto, que é o normal do fecho daqui do ciclo da gravidez, não é? Portanto, o que é que em vocês disse, ok, sim senhora, nós vamos já fazer isto e vamos
dar continuidade a isto, não é? Altos e baixos e coisas que todos nós temos, mas dispositivo, porque é que vocês consideram no sexo importante na vossa relação para que isso acontecesse e não acontecesse o contrário, dizer assim, não, eu vou só viver para os meus filhos, eu vou só viver para a minha filha e tu te lixes, rapazinho, na minha situação foi o facto da minha vida antes da gravidez, a minha vida sexual sempre foi muito ativa e muito fazia mesmo parte do nosso dia-a-dia. Também éramos muito jovens, né? Eu comecei a namorar com o Paulo, tinha 19, 20 anos. Então, o que pensei foi, se isto era a nossa realidade, porque é que vai deixar de o ser se nós ainda gostamos tanto um do outro? Se tivermos um filho, que devia ser uma coisa boa para a relação, nem sempre vai ser, mas eu quero que seja. E, portanto, para nós normalizarmos a vida de um filho, temos que perceber que há aqui duas pessoas que já gostavam muito uma da outra, que têm que continuar a gostar e tem que haver compreensão. Compreensão de que, fisicamente, ele precisa mais do que eu, notoriamente, mas que eu também preciso dele e também quero estar ao pé dele. E acho que é um bocado por aí. E uma coisa que para mim é muito importante, que é a maneira como ele me trata. Como ele me tratou. Porque se ele me tivesse tratado de outra maneira, eu tenho a sensação que talvez as coisas tivessem sido um bocadinho diferentes e mais demoradas. O tratamento foi bom, porque eu não fui só mãe e o pai a ajudar. Não, eu sou mãe e ele é pai. Certo. E nós sempre dividimos essas tarefas muito bem. Eu acho que isso ajuda muito em tu conseguiste reerguer como mulher, porque não é aquela coisa da pressão sobre a mãe. Não, quando há uma divisão de tarefas que é mais do que o normal, porque não é só a mãe e o pai que ajuda muito a mãe, o pai é pai. Eu não fiz o meu filho sozinho. Eu não fiz o meu filho sozinha, portanto, eu estar a fazer as tarefas e acordar durante a noite e o pai dele fazer exatamente o mesmo é obviamente normal, e acho que isso, e nós termos desde sempre percebido que era isto que era o normal, fez com que eu me conseguisse reerguer e pensar, não, eu quero lutar por isto, nós temos que voltar ao normal, e foi isto que aconteceu. Assim, no meu caso até foi ele que durante, se calhar, os primeiros 2 anos, eu dei bem 5 vezes às minhas filhas, foi muito. Ele é que dava sempre o banho. Porquê? Porque lá está, como foi cesariana, não me conseguia mexer, não é? Ali naqueles primeiros dias. E então ele habituou-se a dar o banho ele em casa. Era o momento deles. Era o momento deles, exatamente. E depois pronto, ficou essa rotina e foi sempre ele que fez. Eu não posso, eu há bocado até quando eu disse da situação de nós sentirmos muito o peso da responsabilidade, isso não é que seja culpa deles, não. Atenção, é nossa. Sim, nós isso é de pessoa querer ser o meio do ano, não é? Exatamente, pronto, porque eu nesse aspecto não tenho razão de queixa, felizmente ele é um excelente pai, não tenho qualquer razão de queixa. No meu caso, o que fez é um bocadinho no seguimento do que a Débora disse, quer dizer, se nós tínhamos um tipo de relação antes, não é? Não são os filhos que agora vão ter de alterar isto tudo. Os filhos têm de ser um complemento à relação, não é? E não uma coisa, agora tenho 2 filhos, agora olha, faço lixo, tchau, já. Ou seja, o teu objetivo, exato, não é? Já foi certo, já procriei, portanto agora não preciso ir para nada. Não, claro que as coisas não são assim. Reconheço que houve momentos em que eu se calhar não tinha grande vontade, mas ele não tinha culpa disso, não é? Ou seja, como é que eu te explicar? Se ele sempre me tratou bem, certo, se ele sempre me tratou bem, se ele sempre me elogiou, também como a Débora, lá está, eu também não tive qualquer... Ele nunca me apontou nenhum defeito. Eu ainda hoje me queixo da minha barriga e tudo, e ele diz sempre, eu adoro a tua barriga, porque foi daí que nasceram as nossas filhas. Portanto, eu não tenho qualquer problema nesse aspecto corporal com ele. Portanto, também não achava justo eu pensar, não, eu estou mal, não me apetece. Olha, as necessidades dele que se lixem, não é? Também não acho correto. Então, eu acho que tem de haver um esforço de ambas as partes. Ele também entende que havia momentos que eu não estava mesmo para aí virada, porque estava muito cansada, porque lá está, porque elas são 2, porque tinha privação do sono, etc e tal, e eu também tinha de entender que havia alturas em que, poças, ele é uma pessoa, se ele me respeita nesse aspecto, eu também o tenho de respeitar ele, então tem de haver aqui um esforço de ambas as partes, não é? Fazer cedências, não é? No fundo, de ambas as partes. Portanto, estamos todas de acordo, eu acho que aqui estamos todas de acordo que realmente
há um caminho. Sim, este caminho ele pode ser percorrido. Sim, ele existe, não há... no fundo, as pessoas é que mudam tudo, não é? As pessoas mudam tudo, porque isto tem tudo a ver com as pessoas que a gente tem ao nosso lado, não é? Que as pessoas que nos acompanham nesta caminhada. E a verdade é que, pronto, lá está, é aquilo que se costuma dizer, não é? A gente tem que saber escolher os pais para os nossos filhos. Sem dúvida. Essa é toda a diferença que faz. Porque tu, quando sabes escolher os pais para os teus filhos, efetivamente depois tens aqui uma componente, um complemento que te vai dar a ti aquilo que tu também precisas enquanto mãe. Mas eu acho que antes de sabermos escolher os pais para os nossos filhos, devemos saber escolher o companheiro certo para nós. Até porque os filhos crescem, não é? E vão embora um dia e, portanto, e aquela pessoa... E lá está, há muitas relações que, se calhar 90% das relações, ao contrário do que as pessoas pensam, quando vêm os filhos é que aquilo descamba por completo. Sempre. Mas isso é... As pessoas que estejam enganadas que os filhos vêm salvar casamentos fazem exatamente o oposto. E agora vou dizer uma coisa que a Débora de certeza que se vai identificar também, que é, nós para além de termos sido mães de primeira viagem, logo de seguida tivemos uma coisa que se chamou Covid. E nós ficámos todos confinados em casa, não é? E não foi fácil, porque tudo aquilo era novidade para nós de repente estávamos ali os 4 ali confinados e aquilo foi mesmo um teste, eu acho que foi um teste mesmo a todas as relações. Isso foi um teste a todas as nações, sem dúvida alguma. No caso eu soube lidar muito bem, porque a minha bimbi nunca funcionou tanto, era bolos todos os dias. Também eu, mas isso é todo. Está tudo bem, foi a minha maneira de lidar e está tudo bem, comer que nem uma mula e pronto, mas sobreviver. Estamos bem. Portanto, todas nós achamos e concordamos que realmente são os filhos, ou seja, não somos nós que temos que mudar a nossa vida em prol dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles têm que entrar dentro da nossa vida. Certo. Portanto, aqui estamos todas de acordo neste ponto, não é? Porque, lá está, quando acontece aqui estes deslizes sexuais, eu penso sempre que tem um bocadinho a ver com esta maneira como hoje em dia se acha que os filhos são os donos da nossa vida. E não é assim, não é? Nós não deixamos de ser mulheres, de ser pessoas, porque temos filhos. Eles vêm e vão aqui estar lindamente, são super bem recebidos, mas dentro daquilo que é o nosso estilo que já vivemos, não é? Não podemos aqui fazer muitas alterações, porque eu acredito vivamente que essas alterações elas depois vão nos prejudicar a um longo prazo. Se nós nos anularmos, se nós não fizermos uma prática que era recorrente na nossa relação, acho que depois isso vai nos levar a um caminho muito, muito, muito apertado e eu acho que essas coisas levam efetivamente a um término de uma relação assim, sem dúvida alguma, porque realmente não podemos de forma alguma anular-nos de maneira nenhuma. Realmente é importante que a gente continue a manter o registro e que se continue a fazer aquilo que se fazia quando não havia crianças, quando eles não existiam. Outra coisa que vos queria perguntar é, se depois de terem tido os vossos filhos, imaginem, se deram largas a fazerem outro tipo de práticas sexuais que não faziam antes. Coisas que não faziam antes. Sim. Eu sim. Sim. Também. Foram à descoberta. É certo. Sim. Se foram... Pronto, portanto, não há aqui nenhum frete. Não há aqui nenhum frete. Não há aqui o dizer que, ok, vamos lá fazer porque agora também não podemos estragar a relação. Por obrigação, não é? Exato, vamos lá fazer esta coisa por obrigação. Não há aqui nenhum frete. E depois veio a Carlinha. A Carlinha e os lubrificantes. A Carlinha e os objetos. Certo. Ainda foi melhor. A Carlinha e os glossos. Certo. Sim. Por acaso não trouxe aqui as coisas porque... Que ajudou muito também. O lubrificante. O lubrificante incrível. Espetacular. Incrível. Comprem. Faz favor. Faz favor, os lubrificantes Secret by Carla. Queria-vos aqui, para terminarmos, um conselho para o pessoal que nos está a ouvir, que eu espero que sejam algumas mulheres. Eu sei que os homens eles gostam de vir aqui espreitar isto, mas as mulheres também, eu queria que elas soubessem e queria que vocês lhes dissessem qual é o conselho que têm para uma mulher que acaba de ser mãe. O que é que elas deviam de fazer? Como é que é, amigas? Como é que é? Eu acho que cada mulher deve respeitar o seu próprio tempo, obviamente, porque por mais que eles entendam, nunca vão entender o que nós sentimos, porque foi o nosso corpo, não é, que passou por todo esse processo. Mas lá está,
eu acho que nenhuma mulher se deve anular enquanto mulher porque é mãe. Ou seja, é dar o tempo necessário para se recompor e depois é irem com tudo. Pronto. O meu conselho é para nunca se perderem de vocês próprias, porque independentemente de todas as transformações que aconteçam na nossa vida, um filho é sempre uma coisa que nos vem acrescentar e não nos pode tirar daquilo que nós já somos. Este é o meu conselho, é nunca se percam de vocês, independentemente de quem está ao vosso lado, de quem vai sair, de quem vai entrar. Nunca se percam, nunca se esqueçam que são mulheres, os vossos filhos vão crescer, eles precisam de vocês e vocês têm que estar lindas e maravilhosas e, portanto, primeiro que tudo é não nos perdermos de nós próprias. E fechamos aqui o segundo episódio do Conversas Secretas. Dizer-vos o quê? Dizer-vos que no próximo vai cá estar a Lena e a Paula, elas que têm o mesmo homem do primeiro dia. Esta vai ser uma conversa que ninguém vai querer perder, porque toda a gente vai querer saber como é que isto funciona. Como é que há a malta que está a 30 e tal anos só com aquele? Com o especial. Eles são especiais, são os dois e têm os dois o mesmo nome. A verdade é esta. Um beijinho muito grande e obrigada por tudo. E sigam a página Secrets by Carla.